a importância de instituições que expõem animais ao público? Como os animais chegam lá e qual é o motivo da estadia deles lá? Qual é o efeito que o cativeiro tem nos animais? Na busca de responder essas questões, visitamos duas instituições, o Zoológico de São Paulo e o Instituto Butantan. O Instituto Butantan foi inaugurado em 1901 e hoje em dia é um centro de visitação de animais e local de pesquisa. Entrevistamos um dos trabalhadores de lá para saber mais sobre a origem dos animais do local. Ok, Vitor, qual o motivo dessas aranhas e dessas cobras estarem aqui nessa exposição no Museu de Cobras e Serpentes? Seguinte, alguns desses animais que eles estão aqui, eles estão por conta de pessoas que acharam esses animais, ou em regiões próximas às suas casas, ou dentro mesmo da casa, e acabam achando o animal e trazem ele para cá porque eles não sabem direito o que fazer. Eles não sabem se eles podem devolver esse bicho para a natureza, ou eles têm medo de devolver para a natureza e o bicho voltar para cá. Às vezes vai para o IBAMA, às vezes vem para nós. Então acaba chegando muito bicho desse tipo de recepção de animais que as pessoas acham por aí e acabam trazendo para cá por uma questão de medo, né? Mas também existem uma outra linha de animais que a gente recebe aqui, que são animais apreendidos pela Polícia Federal ou pelo IBAMA pelo tráfico. Então, pessoas às vezes trazem bichos exóticos para cá ou bichos que são criados ilegalmente e a Polícia Federal, quando faz alguma operação e apreende esses animais, muitas vezes não tem como devolver esse animal para a natureza, ou porque ele é exótico, né, teria que levar para outro país, ou porque o animal não consegue se adaptar direito à natureza de novo, então eles acabam trazendo para cá. E além disso, tem também os animais que eles são nascidos aqui. Então a gente tem também alguns setores que criam animais, inclusive são feitas pesquisas às vezes com animais daqui, e esses animais a gente precisa ter criação deles ou reprodução deles em cativeiro. E acaba que eles chegam, às vezes, a superpovoar o biotério, e aí alguns deles acabam sendo destinados para exposição também, por uma questão de, às vezes, não tem espaço lá onde eles estão criando. O motivo deles estarem na exposição, né, é também por conta de ter esse contato próximo das pessoas com o material de estudo que é o Butantan, né? Fazer as pessoas também entenderem que, apesar de eles estarem aqui em exposição, né, é preciso ter um cuidado a mais, justamente porque o animal ele acaba passando por certos estresses por ele estar exposto à visitação das pessoas o tempo todo, e é um espaço confinado também, né? Sim. Então eles estão aqui também auxiliando a gente a poder discutir isso abertamente com as pessoas que vêm visitando. O Zoológico de São Paulo, maior zoológico da América Latina, foi inaugurado em 1958 e é famoso pela exposição de animais exóticos e brasileiros. Mas qual será o efeito que a constante exposição e observação tem nos animais? Para sabermos mais sobre isso, entrevistamos a bióloga Olivia Furtado, especialista no assunto. A gente sabe que esse animal ele pode ficar deprimido. O estado de depressão, em geral, é muito semelhante com o que a gente vê em humanos, né? Ele vai ficar mais parado, ele vai ficar deitado o tempo inteiro, ele às vezes deixa de se alimentar. Algumas vezes, alguns animais em que a gente vê uma higiene de pelo ou de pena mais constante, isso deixa de acontecer, então o animal para de se cuidar. Ele para de limpar as penas, ele para de se lamber, por exemplo. Mas também ele pode fazer o oposto. Ele pode começar a apresentar um tipo de comportamento que a gente chama de estereotipia. Estereotipia é um comportamento que, por definição, aparece em animais de cativeiro. Ele é um comportamento repetitivo, invariante, ele não tem uma função aparente e, por vezes, ele é deletério. Ele causa danos ao animal. Então, em felinos, por exemplo, em grandes felinos, uma estereotipia bem comum que a gente encontra nesses animais de cativeiro, né, que são colocados em zoológicos, independentemente deles serem selvagens antes ou não, eles podem ter sido nascidos em cativeiro, é a estereotipia de lambedura. Então o bicho se lambe, tanto que ele tira o pelo, a pele e ele chega no músculo. E como esses animais são carnívoros, algumas vezes eles chegam a comer
uma parte do corpo, do próprio corpo, porque eles veem a carne, né? Então é comum eles comerem pata, eles comerem rabo, se mutilarem mesmo. Então a estereotipia tem essa função de avisar a gente que o ambiente ali não está adequado. A estereotipia é uma das coisas que eles podem apresentar no cativeiro, né? Eles podem apresentar depressão e eles podem não apresentar nenhum comportamento indicativo claramente de estresse e mesmo assim estarem estressados, né? Uma das formas que a gente tem para medir isso é através da dosagem do cortisol. O cortisol é um hormônio que é liberado quando os animais estão num estado de estresse crônico. Então, para animais de cativeiro, muitas vezes o propósito de ter esses animais no cativeiro é você poder reproduzir eles para reintroduzir na natureza, né? E aí, se você tem muito cortisol, eles não vão reproduzir. O sistema reprodutor fica desligado. É possível que um animal que sempre esteve em cativeiro se adapte na natureza? Olha, isso é outra coisa que também está sendo muito estudada. A gente ainda não sabe muito bem o que precisa fazer para que esses animais consigam ser reintroduzidos. Talvez ensinar a eles comportamentos de defesa contra a predação? Talvez isso seja uma boa ideia. Talvez funcione, talvez não. Então, de novo, é uma questão espécie específica, vai funcionar provavelmente para algumas espécies e para outras não. É bem complexo, né? Saber se esses animais vão conseguir mesmo sobreviver na natureza ou não. Tem muita essa coisa de zoológico, né? Zoológico gosta muito de vender essa ideia de que eles vão manter os animais lá para depois reproduzir esses bichos para quando tiver onde reintroduzir. Mas vai reintroduzir onde, né? Dado que a gente está destruindo praticamente tudo, né? A gente está desmatando tudo. Aí os bichos vão parar no zoológico. Ah, não, mas aí depois a gente põe de volta. Deixa lá, então, né? Então tem essa questão de onde reintroduzir, se você vai ter um ambiente bacana, e do efeito dessa reintrodução nos animais que já estão lá naquela área, né? Então tá, se é possível que ele se adapte na natureza. Mas o que eu vejo a galera fazendo é soltar esses bichos logo pequenos, assim, não mais velhos. Se a situação de exposição gera algum estresse no animal, gera. Isso tem bastante trabalho dizendo que gera. Tem trabalho que compara, inclusive, os dias de visitação no zoológico, né? Porque, em geral, os zoológicos fecham às segundas-feiras. E eles têm um público muito maior no domingo. E aí dá para ver que o comportamento dos animais no domingo e na segunda-feira é bem diferente. Eles ficam mais tranquilos na segunda-feira, eles se escondem menos, né? Aqui, de novo, depende da espécie, depende do comportamento típico daquela espécie, né? Mas tem algumas espécies que são muito fóbicas com toda essa... Tem medo, né? Fobia das pessoas, e principalmente do barulho causado pelas pessoas, quando é uma espécie que tem uma grande capacidade auditiva, que é bem mais comum do que a gente imagina, né? Esses animais se escondem. E às segundas-feiras eles aparecem. Eles ficam mais na frente do recinto, eles tomam mais sol... então muda bastante o comportamento deles. Então, sim. É lógico que, assim, se a gente considerar o zoológico de São Paulo, se eu não me engano, é o maior zoológico da América do Sul, qualquer coisa do tipo, né? Eles têm um programa de enriquecimento ambiental que é uma técnica voltada para garantir o bem-estar de animais cativos, mas ainda assim não são todos os recintos ali que são planejados para que esses bichos possam evitar o contato e evitar o barulho causado pela visitação. Diferenças comportamentais entre animais selvagens e cativeiro. A ideia é que um animal cativo que está com o bem-estar assegurado, ele apresenta os mesmos comportamentos que um animal selvagem. Para um macaco braqueador, o comportamento típico da espécie é poder passar de um galho para o outro braqueando. Então ele tem que ter um espaço gigantesco para ele poder fazer isso aqui. Ao mesmo tempo que eles simulam um comportamento típico da espécie, eles fazem isso de uma forma repetitiva, invariante, e que a gente vai chamar então de estereotipada. Bom, em suma, é possível saber que os animais têm sim dificuldade de se adaptar na natureza quando nascidos em cativeiro, e que a infraestrutura teria que ser muito elaborada para que houvesse adaptação completa dessas espécies. O cativeiro tem sim efeitos de estresse nos animais,
e é total responsabilidade da instituição na qual eles se encontram proporcionar ambientes adequados para a residência.